a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Como o próprio subtítulo diz, nós vamos falar sobre os diários dessa mulher incrível, mas que a leitura, assim, é bem difícil, bem pesada. Demorei alguns meses para conseguir desenrolar a leitura inteira. Mas é isso, vamos falar sobre ele hoje. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E nos seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, onde nós postamos as novidades mais em tempo real do que acontece por aqui, certo? Então é isso, sem mais delongas, bora falar sobre este livro. É isso, um livro baseado em diários de uma catadora de lixo que cursou até o 2º ano do fundamental, mãe solteira e moradora da primeira grande favela de São Paulo, a favela do Canindé. Foi desocupada em 1960 para a construção do que hoje conhecemos como Marginal Tietê. Esses diários, então, eles são relatos da década de 50, basicamente, porque vai de 55 a 60, né, até 1º de janeiro de 1960, e que retratam temas como miséria, fome, violência doméstica, condições de sobrevivência ali péssimas. Mas antes da gente começar mesmo o resumo do livro, eu quero dizer que é um best-seller. Ele foi traduzido para mais de 13 idiomas e é uma referência em estudos culturais e sociais, pelo que trata aqui. Então, o intuito da autora, na realidade, era denunciar o que acontecia na favela em que ela morava. A ideia era fazer uma compilação, né, para publicar esse livro mesmo. Mas essa história ela só vai ser publicada mesmo porque um dia um jornalista decide ali fazer uma matéria no Canindé e vai entrevistar as pessoas e se depara com a Carolina Maria de Jesus. E ele fica bastante surpreso quando descobre os caderninhos, né, dos diários dela, relatando o que acontece no seu dia a dia. E ele vai perceber que o que ela tem para dizer para as pessoas seria muito mais impactante do que ele conseguiria reproduzir em uma matéria. Isso me lembra muito um professor meu da faculdade, e ele falava sobre a produção de uma notícia. Muitas vezes o jornalista ia lá já com uma pauta pré-pronta e só encontrava fontes para se adequar àquilo que ele queria comprovar, sabe? Aqui não, o jornalista ele parece que deixou assim que as relações com as pessoas que ele entrevistasse moldasse a perspectiva dele sobre a história. Ele não foi lá fazer uma matériazinha para falar como é difícil a vida na favela. Pelo contrário, né? Ele se deixou ouvir pelas pessoas. Eu achei isso bem interessante desse jornalista. Apenas um parêntese assim para continuar essa história. Mas assim, Quarto de Despejo é um relato espetacular do que é morar em uma favela de fato. Também entender como que funciona a dinâmica, né, das pessoas que convivem ali naquela situação, que é uma situação bem conturbada. Veja, pra Carolina é ainda mais porque ela é um pouco diferente das pessoas que moram ali. Inclusive, chegam até a jogar excrementos nos filhos dela. E ela fala que isso se dá pela inveja que seus vizinhos têm dela, porque ela é uma mulher solteira, independente, porque ela não tem um homem que sustente ela, que ela não tem um marido ali que pra apanhar à noite ou pra aguentar bêbado. Então ela se considera livre nesse ambiente e ela fala que os vizinhos assim acham ela diferente demais. Veja só. Uma coisa muito interessante dela é que além dela retratar o seu cotidiano, né, ela é uma mulher que lê muito. E ela diz que ela só consegue dormir após ler um pouquinho. Eu acho isso tão interessante, né? Quebra tantos paradigmas sobre o que a gente imagina, né? De uma pessoa que mora numa favela, que não tem educação e etc. E aqui acho que vai fazer a gente pensar bastante em todos os estereótipos que a gente acredita. Até porque ela vai falar bastante sobre a miséria, sobre a questão dos barracões de madeira, sobre a questão do saneamento, de fome. É um assunto constante nesse livro, mas o principal aqui, eu acho, é fazer a gente refletir sobre as nossas opiniões pré-formadas. Então, assim, é um livro que vai mudar a sua perspectiva se você não está muito familiarizado com assuntos como esse, sabe? Então, assim, se você gostaria de aprender mais sobre assuntos culturais, sociais, eu acho que é uma boa porta de entrada. Até porque o que melhor, né, do que uma pessoa que vive, do que um teórico, né, teorizando sobre isso. Eu acho bem interessante, assim, a gente ver na praxis essas opiniões que formam a sociedade, né? Vale salientar aqui que esse livro, ele mantém a ortografia incorreta que a Carolina vai utilizar assim nos seus diários, né? Até por uma maneira de dar voz a ela, né? Sem interromper e sem influenciar ali
o que ela realmente quis dizer, porque é o relato dela, da visão dela, do mundo que ela construiu e do que ela conhece. Então, acho que a única ambição dela, né, é sair da favela. E assim, algumas observações sobre este livro. De fato, ele tem muitas cenas repetitivas, né? Como é um diário, o formato, acho que ele pede muito isso, né? Porque todo dia ela vai lá e vai contar um pouquinho do que aconteceu no seu dia. E parece um grande ato de repetições, né? Sobre fome, sobre dificuldades, sobre pobreza. E pra mim foi um livro muito difícil de ler. Não é fácil a gente ler sobre isso e permanecer normal, né? Permanecer como se nada tivesse acontecido, como se eu estivesse lendo um livro de historinha. Pelo contrário, aconteceu a vida de uma pessoa. Tipo, ela convive com fome na maioria dos seus diários. E assim, é muito pesado pra mim. Não é um tipo de literatura que me agrade muito, a questão assim de ser capitular, sabe? Eu tenho uma grande dificuldade em livros que quebram continuidade na leitura, mas ele não tira o mérito de ser um livro incrível. E foi indicação da Raquel, né, que só me indica pedradas na minha vida. Minha amiga de infância, que é antropóloga, ela me indicou esse livro, então acho realmente que vale muito a pena vocês darem uma chance para esse livro. Até porque um dos pontos que eu mais amei aqui, e foi um ponto que a Raquel também salientou para mim quando eu comentei sobre este livro para ela, é que a Carolina, ela tem uma visão muito incrível sobre políticos, sobre política. Ela é muito politizada, essa mulher, sabe? Ela quebra muito paradigmas, é incrível. E eu vou ler para vocês um dos trechos mais impactantes, e é bem no começo do livro. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia aos políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o Adhemar de Barros. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. E essas questões assim do livro são espetaculares, sabe? A visão dela de mundo é surreal e você não imagina encontrar isso aqui. Acho que foi essa visão do jornalista também, sabe? Ao encontrar a Carolina. Ela fala de uma forma muito lírica, sabe? Ela ama ler, então ela vai escrever de uma forma muito poética. Eu gostei muito desse livro. É um livro que eu vou ler só uma vez na vida, assim, talvez, né? Porque é pesado, mas vale muito a indicação. E até para você que quer introduzir em estudos culturais, acho isso uma baita indicação, tá bom? Então é isso, conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!